Olá, futuros universitários. Iremos dar continuidade à aula 6, na disciplina de Química, sobre substâncias iônicas, ligação iônica, substâncias moleculares, ligação covalente, polaridade de moléculas e forças intermoleculares. Na aula passada falamos já sobre substâncias iônicas e ligações iônicas. Nessa aula falaremos sobre substâncias moleculares e ligações covalentes. Então, iniciando aqui o conteúdo sobre substâncias moleculares, como o nome já diz, substâncias moleculares são aquelas formadas por moléculas. E o que é uma molécula? Uma molécula é a formação, a menor combinação de átomos de um elemento que consiga ficar estável, que esteja estável. Né? A menor combinação possível de átomos que atinja a estabilidade. Isso é uma molécula. Né? Diferente, as substâncias moleculares são diferentes das substâncias iônicas, né? Como falamos na aula passada, substâncias iônicas são formadas por íons e substâncias aqui moleculares são formadas por moléculas, né? Diferente, novamente, dos compostos iônicos, que só estão, né, a maioria, em seu estado sólido. Aqui nós temos as substâncias moleculares que estão presentes nos três estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Novamente, ao contrário das substâncias iônicas que são formadas entre metais e ametais, as substâncias moleculares elas são formadas entre ametais. Então, se elas são formadas entre ametais, elas possuem pontos de fusão e ebulição mais baixos em comparação aos compostos iônicos. E isso aí vai ser explicado pela ligação que forma, né, a substância molecular, né? Iremos estudar um pouco mais à frente, né? Ou seja, as substâncias moleculares elas vão possuir aí pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos. E a maioria também não conduz eletricidade. Aqui temos o exemplo, né, o H2O, a água, né? Só que temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Dois ametais, né? Ou seja, é uma substância molecular, né? Dois ametais que estão ligados é uma substância molecular. Agora falaremos sobre as ligações covalentes. No conteúdo anterior, a gente viu que as ligações iônicas são as ligações que formam os compostos iônicos. E aqui, em relação às ligações moleculares, né, as substâncias moleculares, perdão, as ligações que formam essas substâncias são as ligações covalentes. Então, se a ligação covalente é a que forma a substância molecular, quer dizer que é uma ligação que acontece entre ametais. Né? Se as substâncias moleculares são formadas por ametais, então a ligação covalente ela é uma ligação entre ametais. Né? E aqui temos aqui um exemplo de uma ligação covalente. Né? Aqui temos novamente o hidrogênio, que é um ametal, e o cloro, que é um ametal. O hidrogênio possui um elétron na sua última camada e o cloro possui 7 elétrons, perdão, na sua última camada. E aqui está a ligação. Né? Agora vamos ver como essa ligação ocorre. Porque na ligação iônica nós vimos que o metal ele vai doar, né, permanentemente, ele está doando permanentemente seu elétron para o ametal. E o ametal ele vai receber permanentemente aquele elétron. Né? Aqui vamos ver agora como ocorre as ligações covalentes que formam as substâncias moleculares. Né? As substâncias iônicas elas funcionavam com a doação e o recebimento de elétrons. As ligações covalentes elas ocorrem pelo compartilhamento de elétrons. Na iônica, o metal doava, o ametal recebia. Aqui são dois ametais que pegam seus elétrons, né, das suas últimas camadas, e compartilham entre si, para que os dois consigam, né, tirar proveito desses elétrons. Né? Como isso acontece? Vamos aqui na imagem que fica mais fácil de entender. Eu tenho um átomo de hidrogênio,
aqui, e outro átomo de hidrogênio. O hidrogênio uma das exceções à regra do octeto. A regra do octeto nos fala que o elemento, para conseguir ficar estável, né, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio é uma exceção a essa regra. Né? O hidrogênio ele fica estável com somente 2 elétrons. Informação aí preciosa. Voltando, temos aqui um átomo de hidrogênio que possui um único elétron, né, na sua camada, e temos aqui um outro átomo de hidrogênio que também só possui um elétron na sua camada. O hidrogênio precisa do quê? De 2 elétrons para ficar estável. Então, o que é que acontece? Eles vão lá e compartilham esses elétrons, né? Essa dupla de elétrons, né? Temos aqui, ó, cada um tem um, então eles compartilham entre si a dupla de elétrons. Aqui na segunda imagem, né? Ambos os átomos, né, conseguem tirar proveito dos 2 elétrons, ficando assim cada átomo de hidrogênio estável. Antes ele só tinha um, agora ele compartilhou o que ele tinha com o outro e o outro também compartilhou o que ele tinha com o anterior, né? Então, conseguindo aí que os dois, né, fiquem com 2 elétrons compartilhados e chegando aí à estabilidade. Então, essa é a maneira como a ligação covalente ela ocorre. É por meio do compartilhamento de elétrons. Novamente, a ligação iônica ela funcionava pela perca e o ganho de elétrons, e a ligação covalente ela funciona pelo compartilhamento desses elétrons, né, para atingir a estabilidade de cada átomo. Então, se nas ligações iônicas eu tinha uma diferença de carga, né, porque era formado por íons, se o metal ele vai lá, ele perde, ele vai ficar lá positivo, né, e o metal ele vai receber, vai ficar negativo, eu tenho uma diferença de cargas. Aqui eu tenho que uma ligação covalente ela é eletricamente nula. Porque nenhum átomo está perdendo nem ganhando elétrons, né? Eles estão somente compartilhando. Então, ligação covalente é uma ligação eletricamente nula. Né? Porque, novamente, não acontece nem a perca, nem o ganho de elétrons. Aqui nós temos como vai aparecer, né, as ligações covalentes. Elas, quando você vai colocar os dois átomos, né? Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Novamente, o hidrogênio só possui um elétron e o cloro possui 7. Mas, novamente, lembrando, o hidrogênio é uma exceção à regra do octeto. Ele fica estável com 2 elétrons, ou seja, só precisa de mais um. E o cloro também só precisa de mais um. Ou seja, eles vão aqui aí, e compartilham. Essa aqui é como a maneira mais visual que vai aparecer representando a ligação covalente, né? Fazendo a ligação, né, dos elétrons, da dupla eletrônica. E aqui, ó, essa ligação ela é representada aqui, esse compartilhamento é representado aqui pelo traço. Um tracinho é uma dupla eletrônica, não, uma dupla de elétrons compartilhada. Vimos agora, né, sobre ligações covalentes, e as ligações covalentes elas possuem uma classificação, né? Nós vimos as ligações covalentes simples, digamos assim, as mais comuns, mas também aqui existem, na verdade, as ligações covalentes coordenadas. Antigamente eram chamadas de dativa, mas hoje mais comumente vocês vão achar, né, o nome coordenado, ligação covalente coordenada. Como é que acontece essa ligação covalente coordenada, né? Se eu tenho aqui um exemplo, um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Todos os 4 átomos, tanto de enxofre como os oxigênios, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, cada um precisa de mais 2 para ficar estável. Se eu venho aqui, ó, eu tenho
esse oxigênio, ele tem 6 elétrons. Eu venho com enxofre, também tem 6. Eu consigo o quê? Se eu fazer aqui duas ligações, né? Compartilhar duas duplas. Porque se eu compartilho aqui duas duplas, esse aqui que tinha 6 vai ficar com 6, mais os dois do enxofre. Da mesma maneira o enxofre, ele tem 6 e vai contar mais 2 do oxigênio, né? Como podemos perceber. Então, os dois vão ficar estáveis. Cada um vai ficar com 8 elétrons. Tá estável, tá de boa, né? Mas os outros dois elétrons, ou os dois outros átomos de oxigênio, perdão. O que é que vai acontecer? Eles continuam tendo 6 elétrons na sua última camada. E o que é que o enxofre vai fazer, né? Ele compartilhou dois elétrons dele, né? Com 2 elétrons do oxigênio, mas sobrou aqui, ó, 4 elétrons. Então, o enxofre, vai compartilhar, somente ele, vai compartilhar uma dupla de elétrons para o oxigênio. E a outra dupla de elétrons para o outro oxigênio. Ele está lá de boa, já está estável, tem 4 elétrons, né? Chega a ser um amigo de oxigênio. Ele faz o que? Ele pega aqueles 2 elétrons que ele tem ali e compartilha com outro oxigênio. Da mesma maneira com o terceiro oxigênio. Ele tem lá 2 elétrons guardadinho, pegou, compartilhou. Essa é a ligação covalente coordenada. Ele já está estável. Ele já está estável, ele já ficou estável nessa ligação aqui com o primeiro oxigênio. Mas tem outros 2 oxigênios que ele vai e ele consegue compartilhar, né? Ele tem elétrons ali que ele consegue compartilhar com esses outros 2 oxigênios, né? Então, aqui podemos ver como é representada essa ligação covalente coordenada. Aqui temos a representação da ligação covalente normal, né? Aqui é uma dupla, um elétron do enxofre, um elétron do oxigênio. Aqui outra dupla, né? Um outro elétron do enxofre e aqui um outro elétron do oxigênio. E esse compartilhamento desses elétrons para os outros 2 oxigênios, né? Ela é representada por uma seta, mostrando que o enxofre ele compartilhou sozinho 2 elétrons para o segundo oxigênio e mais 2 elétrons para o terceiro oxigênio, fazendo com que assim os 3 oxigênios e ele, o enxofre, permaneçam, né, continuem com 8 elétrons e atinjam a estabilidade. Essa é a ligação covalente coordenada, né? E ela, novamente, ela vai ser representada pela seta, né? Se tiver uma seta, ó, tiver seta, for entre ametais, ligação covalente coordenada. Percebe? São coisas aí que vocês conseguem tirar as informações visuais, né? As ligações covalentes, elas também possuem outras classificações, né? Aqui, como podemos ver, elas são classificadas em simples, duplas e triplas. Como o nome já diz, né? Muito assim nítido, né? A classificação, a ligação covalente simples é a ligação que acontece com o compartilhamento de uma única dupla de elétrons, né? Aqui temos, por exemplo, o hidrogênio e o cloro. O cloro, novamente, possui 7 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio só 1, mas lembrando que o hidrogênio fica estável com 2 e o cloro fica estável com 8. Então, eles vão compartilhar o quê? Uma única dupla de elétrons. A dupla, como conseguimos imaginar, né? É a ligação, aí, o compartilhamento de 2 duplas de elétrons, né? Por exemplo, temos o dióxido de carbono, né? Que é 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O carbono possui 4 átomos na sua câmara de valência, o oxigênio possui 6. Ou seja, cada oxigênio precisa de mais 2 e o carbono precisa de mais 4. Ou seja, ele vai se ligar duplamente, né? Compartilhamento de 2 duplas de elétrons com cada oxigênio. Aqui ele compartilhou uma vez, 2 vezes. Então, ou seja, ele tinha 4, compartilhou, né? Ficou com mais 2 do primeiro oxigênio. Ficou 6. Precisa de mais 2. Ele vem novamente aqui, compartilhou uma vez, 2 vezes. Tinha 6 com mais 2 desse oxigênio compartilhado, ficou 8. E assim, os 3 átomos, né, os 2 oxigênios e o carbono, conseguem os 8 elétrons na última camada e
atingem a estabilidade. Aqui temos o exemplo das ligações covalentes triplas, né? Temos dois átomos de nitrogênio. O nitrogênio possui 5 elétrons na sua última camada. Ou seja, ele precisa de mais 3 elétrons. Então, aqui, se esse átomo de nitrogênio possui 5, quer 3, ele vai o quê? Ele vai fazer o compartilhamento de 3 duplas de elétrons. Ele tinha 5, vem aqui, compartilha uma vez, compartilha 2 vezes, compartilha 3 vezes, né? Aí ele consegue ter os 5 dele e os 3 do outro átomo, do mesmo jeito que o segundo hidrogênio tem os 5 deles e os 3 outros do primeiro átomo de nitrogênio, né? Aqui são as classificações, normalmente simples, dupla, tripla. Vão aparecer o quê? Um tracinho simples. Dupla, 2 tracinhos. Tripla, 3 tracinhos, né? São as classificações aí das ligações covalentes. Então, vamos aqui resolver só um exemplozinho, né? Só para deixar aqui mais claro. O dióxido de enxofre, SO3, é formado através do compartilhamento de elétrons entre átomos de enxofre e oxigênio. Quantas ligações químicas se fazem presente nesse composto? Pronto. Aqui eu coloquei, né, a foto aqui do composto. SO3, temos aqui um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Primeiro, como eu falei no exemplo passado, né, o enxofre ele vai fazer uma ligação, né, vai compartilhar 2 duplas de elétrons com o primeiro oxigênio. E com os 2 outros oxigênios aí não estão estáveis, ele vai fazer o quê? Pegar uma dupla de elétron e fazer uma ligação covalente coordenada, né? Vai compartilhar essa dupla, ele somente compartilhando essa dupla para o segundo oxigênio e pegar a outra dupla que ele possui de elétrons e compartilhar, né, com ele, só ele, para o terceiro oxigênio. Ou seja, ele está fazendo aqui, a pergunta quer saber quantas ligações químicas se fazem presentes nesse composto. Bom, temos 2 ligações covalentes coordenadas, né? E aqui, ó, tem que perceber bem, aqui não é 2 ligações, é uma única ligação, né? Porque é uma ligação dupla. A ligação é só entre 2 átomos. Então, essa é uma única ligação dupla, né? Então, eu tenho aqui 2 ligações covalentes, coordenadas, né? E uma ligação dupla. Então, eu tenho 3 ligações presentes aqui nesse composto, né? Então, a resposta aqui seria a letra C.